Sejam todos bem-vindos ao canal Estudando a Doutrina Espírita, buscando os entendimentos da origem dos valores que esta obra libertadora para o entendimento da filosofia espiritualista vem nos oferecer a todos, pela lógica do sentimento, pelo uso da razão, pela contextualização de conceitos. Toda a obra humana, todas as ações que realizamos dependem dos conceitos que admitimos, da nossa convicção. Daí a importância de reformularmos valores, entendimento, buscarmos através do estudo esse grau comparativo para fazermos de uso próprio de ferramenta essas condições. Então vamos continuar com a introdução do Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec está nos ofertando essa complexidade de que às vezes uma palavra pode representar mais de um significado. Então, ainda abordando a segunda parte da introdução do Livro dos Espíritos, ele continua: evitar-se-ia igualmente a confusão, embora usando-se do termo alma, nos três casos, desde que se acrescentasse um qualitativo especificando o ponto de vista em que se está colocado, ou a aplicação que se faz da palavra. Então seria muito simples fazermos a distinção do que desejamos usar para o vocábulo alma em função do seu conceito. Este estaria então no caráter genérico, designando ao mesmo tempo o princípio da vida material, o da inteligência e do senso moral, que se distinguiriam mediante um atributo, como os gases, por exemplo, que se distinguem editando-se ao termo genérico as palavras hidrogênio, oxigênio ou azoto. O azoto aqui é a outra maneira de falar do nitrogênio, gás nitrogênio. Poder-se assim dizer, e talvez fosse o melhor, a alma vital, indicando o princípio da vida material. Então aqui abordaríamos o aspecto do materialista, que chama de alma algo que está inerente ao corpo humano e que acabaria com a vida. Então, se disséssemos alma vital, ficaríamos bem claros no entendimento de que estamos falando da vida material. Se disséssemos a alma intelectual, estaríamos nos referindo ao princípio da inteligência, já a abordagem dos espiritualistas, que acreditam ser uma alma, que acreditam em Deus, que acreditam que existe uma continuidade. Os espiritualistas de um modo geral. E a alma como princípio da inteligência. E a alma espírita, o da nossa individualidade após a morte. Então aqui já estaríamos distinguindo que não só somos alma, no corpo físico transitório, mas também acreditamos na imortalidade e na comunicabilidade desta alma. E aí na condição de espírito, porque não está mais encarnado. Como se vê, tudo isso não passa de uma questão de palavras, mas questão muito importante quando se trata de nos fazermos entendidos. Em conformidade com essa maneira de falar, a alma vital seria comum a todos os seres orgânicos, plantas, animais e homens. A alma intelectual pertenceria aos animais e aos homens. E a alma espírita somente ao homem. Então nós sabemos que existe o princípio inteligente que vai ser desenvolvido e elaborado até constituir a individualidade. E aí passamos a ter o pensamento contínuo. Eis aí a individualidade considerada como espírito. Então aqui nós estaríamos abordando a alma espírita, que existe somente no homem.
Julgamos dever insistir nessas explicações pela razão de que a doutrina espírita repousa naturalmente sobre a existência em nós de um ser independente da matéria e que sobrevive ao corpo. A palavra alma, tendo que aparecer com frequência no curso desta obra, cumpria fixássemos bem o sentido que lhe atribuímos, a fim de evitarmos qualquer engano. Então veja que nós estamos aqui atribuindo esses recursos para fazermos essa diferença. Uma diferença muito significativa de uma mesma palavra pode ser abordada por diversos interesses, por diversas perspectivas de valores. Assim existem o vocábulo alma para ser considerado pelos materialistas, pelos espiritualistas, que diferenciam da concepção de alma espírita. Mas é a mesma palavra para as três condições. Então, é muito importante essa distinção, porque ao longo do nosso curso, nós vamos ver que essa palavra vai ser repetida muitas vezes. E aí, qual a abordagem que está sendo utilizada? Então, é muito importante essa abordagem didática que Kardec está fazendo para nos auxiliar nessa distinção. Então, vamos continuar com o item 3. Nesse item 3, nós vamos verificar que Allan Kardec já vai abordar para cada um de nós a origem de como surgiu a sua abordagem espírita das inteligências extracorpóreas. Como tudo que constitui novidade, a doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder algumas das objeções destes últimos, ou seja, os contraditores, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimo-nos aos de boa fé, aos que não trazem ideias preconcebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se. E lhes demonstraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina, na verdade, promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Então veja que a abordagem é natural, científica de todo aquele que quer aprender. Se nós temos um conceito pré-determinado e julgamos que somos donos da verdade e não temos mais nada para aprender, então ficamos enclausurados nessa verdade. É o nosso orgulho impedindo que nos coloquemos a par de novos valores. Então Kardec não está constrangendo ninguém, não está obrigando ninguém a pensar diferente. Está convidando a reconsiderar, se nós desejarmos assim. Então você que está neste canal e deseja reconsiderar, então estamos juntos. Lembremos, antes de tudo, em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. Vamos conhecer juntos essa condição, esses fenômenos que deram origem à doutrina. Como a doutrina espírita surgiu? O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos. Designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes, ou a dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, lá com as irmãs Fox, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo.
a princípio, quase que só encontrou incredulidade. Porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu-lhe pusesse em dúvida a realidade. Então, esses fenômenos aconteceram na época de Kardec, com o objetivo, sim, de chamar a atenção dele, que tinha a missão de observar. Então, são os mensageiros celestes que provocaram a atenção, chamaram a atenção, dizendo: olha aqui, nós estamos vivos, a morte não existe. Nós vamos oferecer a você uma perspectiva da natureza do Evangelho de Jesus. Nós vamos oferecer a você o entendimento acerca da justiça divina, dos valores do Espírito. Então, não é a mensagem de uma pessoa ou a concepção de um ser humano, mas dos mensageiros celestes. E tudo isso inicia-se através dos chamados fenômenos de efeitos físicos. Os fenômenos de efeitos físicos são ações que os espíritos realizam em certos médiuns que apresentam essa possibilidade de exteriorizar fluidos. É o ectoplasma. O médium tem essa missão, reencarna com essa missão e fica como ferramenta, como intermediário para a realização desses valores. Depende da intenção para que essa ferramenta seja bem utilizada. Então as pessoas estavam numa febre de convencionalismo, de realizar fenômenos, porque os espíritos estavam trazendo esses recursos, querendo chamar a atenção. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma conta puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza, ou todas as propriedades do que conhecemos. A eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Ora, na época ainda estavam sendo descobertas as propriedades da eletricidade. Hoje nós já temos aí os dados da fibra óptica transmitindo-se em velocidade extraordinária, trazendo a possibilidade dessa comunicação, desse vídeo, dessa interatividade virtual pela internet. Então, cada vez que vamos descobrindo esses recursos, mais encontramos possibilidades na natureza que nos cabe observar. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstâncias ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O Kardec é um homem sóbrio, um pedagogo, um intelectual, uma pessoa que avaliava o que estava realmente acontecendo. Aqueles fenômenos estavam produzidos por artimanhas, por alguém que estava usando de magnetismo, por alguém que estava querendo causar e chamar a atenção de alguma forma. Então tudo ele observou. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder-se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, com seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário. Está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali, em ponto menor, um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa até então desconhecida, produzindo acidentalmente, com pequenos objetos, em dadas condições, uma corrente análoga à que impele os mundos. Mas o movimento nem sempre era circular. Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática, levantado e mantido em suspensão. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra edifícios, desarraigar árvores,
atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repeli-los? Então, o que está acontecendo aqui? Nós estamos diante de um fenômeno físico. E fenômenos físicos são ações que podem ser admitidas até como sobrenaturais. Não apresentam nenhuma explicação específica. Não trazem nenhum consolo. Não trazem nenhuma abordagem da complexidade dos nossos questionamentos. Então, o fenômeno por si mesmo, ele não apresenta nada de valores que possam nos auxiliar na reformulação dos nossos ideais. Por si mesmo, é apenas conjectura e não vai oferecer nenhuma mudança. Então, Kardec continuou investigando e abordando esses valores em algum sentido. Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fosse um dos efeitos ordinários, uma dilatação da madeira ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto. A eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios. Por que assim não aconteceu? É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, a leviandade do espírito humano. Então é assim que acontece. A indisposição para a ciência, a indisposição para o novo, nos faz levianos. E deixamos de abordar e de tirar proveito de oportunidades de conexões de entendimento maior. A vulgaridade do objeto principal que serviu de base às primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser um objeto mais cômodo, e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão pueris que não há como ter por impossível que certos espíritos de escola hajam considerado deprimente ocuparem-se com o que se convencionara chamar a dança das mesas. Então, enquanto as pessoas estavam brincando com os fenômenos, é claro que não existe nenhuma proposta séria por trás disso. Mas se dessa condição alguém observar para tirar proveito de valores ou ser utilizado como recurso de conexão, então esse interesse passa a ser diferenciado. É bem provável que, se esse fenômeno observado por Galvani fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco, ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica. Ele está se referindo ao físico que descobriu a diferença de potencial no âmbito da eletricidade. Qual com efeito sábio não houvera julgado uma indignidade ocupar-se com a dança das rãs? Alguns, entretanto, muito modestos para conviverem, em que poderia dar-se-lhes não lhes ter ainda a natureza dita a última palavra, quiseram ver para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa, e do fato de não se haver produzido constantemente a vontade deles, e segundo a maneira de se comportarem na experimentação, concluíram pela negativa. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas, pois que há mesas, continuam a girar e podemos dizer como Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Então, um grande movimento de efeitos físicos, de ocupação de diversas pessoas, naquele inverno frio dentro de casa,
e começaram a usar dos recursos da influência dos espíritos sobre a matéria. Chamou a atenção de Allan Kardec. Contra a realidade do fenômeno, poder-se induzir alguma coisa da circunstância ele não se produzir de modo sempre idêntico, conforme a vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessas condições? Então as pessoas estavam se deparando com alternâncias de comportamentos dessa complexidade dos efeitos físicos. Elas não aconteciam de acordo com a vontade das pessoas. Elas eram surpreendidas por estilos de movimentos diferenciados. Que há, pois, de surpreendente em que um fenômeno de movimento dos objetos, pelo fluido humano, também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que caprichosamente lhe imponha, ou queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos. Sem considerar que para fatos novos pode e deve haver novas leis? Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estude as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Então foi isso que Allan Kardec fez. Ele ficou observando por muito tempo esse fenômeno. Investigava, chegava mais cedo no local onde haveria reunião, para saber se existia algum fio elétrico por ali, algum recurso de um ímã, alguma corda, algo que estivesse causando aquele fenômeno. E as pessoas que estavam em torno dessa mesa eram conhecidas dele, e não tinham o desenvolvimento acadêmico e as propensões intelectuais e pedagógicas que Allan Kardec possuía. Então ele começou a observar e se permitir, como aprendiz diante de um fato novo, o cientista que se permite a crescer, tirar proveito daquele fenômeno. Então ele continuou incessantemente interessado em saber como aquele fenômeno era produzido. Objetam, porém, algumas pessoas. Há frequentemente fraudes manifestas. Perguntar-lhes-emos, em primeiro lugar, se estão bem certos de que haja fraudes e se não tomaram por fraudes efeitos que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro escamoteador um sábio professor de física a fazer experiências. Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se, algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se negar a física porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos? Ou seja, a física como ciência vai deixar de ser verdade porque alguém inventa coisas e causa prejuízos através de imitações? Cumpre ao demais, se ele encontra o caráter das pessoas, o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo então mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas um gracejo prolongado indefinidamente se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que uma mistificação que se propaga de um extremo a outro do mundo, e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidades, qualquer coisa há com certeza tão extraordinária, pelo menos quanto o próprio fenômeno. Então, eis aí a nossa busca pela razão desses fenômenos. Kardec está predisposto a analisar, a fazer perguntas, a saber o que está por detrás dessas batidas, desses movimentos das mesas, porque esse mundo extracorpóreo está interessado em oferecer recursos dos fenômenos para chamar a atenção de um homem cético, de um homem que precisa comprovar cientificamente para chegar a uma conclusão, que não está disposto a negar
aquilo que ele não sabe explicar. Então, eis aí a postura do aprendiz. Sejamos aprendizes para desvendar novos valores e crescer com a oportunidade de condições inexplicáveis aparentemente. Então, fique conosco para continuarmos nesses valores de entendimento e na origem do surgimento da doutrina dos Espíritos.